gente, tudo bem? Hoje a gente está no nosso segundo Grand Round, que é o nosso ciclo de discussão de casos, apresentado pelos nossos residentes. É uma aula, uma palestra muito interessante, onde todos participam, desde os residentes, os fellows e os preceptores. Então a participação de todos foi muito importante. E depois do Grand Round a gente está fazendo hoje o nosso primeiro podcast. Então a gente está aqui com as nossas residentes, a Manuela, a Daniele e a Mariana, elas que fizeram a apresentação dos casos hoje, e nós vamos discutir um caso que foi apresentado, muito interessante, da Daniele, que foi sobre uma lesão na íris. Então, Dani, nós vamos começar a discutir seu caso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foram os primeiros atendimentos, qual que era a queixa da paciente. Expõe o caso para a gente entender aí como é que foi, quais as hipóteses diagnósticas, e a gente vai conversando como se fosse um bate-papo mesmo. Chegou no serviço em maio, do ano passado, uma paciente de 33 anos, profissão como agricultora, e ela veio de Três Barras, chegou com a queixa de embaçamento visual do olho esquerdo. E isso associado, ela tinha uma história que desde que ela nasceu, ela tem uma manchinha na íris, que é a parte colorida do olho. E essa manchinha ela sempre teve desde a infância, e ela nunca notou se crescia ou não, nunca mudou o aspecto. E aí teve essa queda súbita de visão, para ela embaçou, ela achou que caiu a visão, de um dia para cá. Daí veio, buscou o serviço, chegou no atendimento, na avaliação da biomicroscopia que a gente faz, foi avaliado realmente no olho esquerdo uma lesão irregular, inferior na íris, que tinha um aspecto expansivo e sangrante. E ela tinha acompanhamento prévio em outro oftalmologista, em outro colega que estava já acompanhando ou não? Não, ela assim, nunca tinha passado por atendimento ela percebia prévio. A manchinha, mas de repente ela percebeu que a visão embaçou. É que pra ela achava que era manchinha de nascença do olho, ela não achava que era nada demais aquilo. E como não afetava nada ela nunca buscou ajuda. Na verdade, ela não fazia nem acompanhamento, né? A acuidade visual dela avaliada era uma visão boa, corrigida, 20/20, sem nenhuma queda de visão aparente. Foi avaliada essa lesão. E ela só veio pelo embaçamento, porque senão acho que talvez ela nem tinha procurado consulta. Ajuda. Daí foi feito esses exames e... No teu exame, o que você percebeu na biomicroscopia? Então, daí na biomicroscopia foi avaliado que no olho esquerdo tinha essa lesão inferior na íris. Lesão na íris. Isso. Mais expansiva, ao corte óptico a gente conseguia ver que tinha uma lesão tinha um volume maior ali. E essa lesão era sangrante, tinha esse foco de sangramento, Tinha efema? Não tinha efema. Na época não. Não tinha história de trauma recente, não? Não. Negava história de trauma, qualquer coisa que poderia ter feito, sangrar, assim. Foi bem espontâneo mesmo. E ela estava percebendo que tinha aumentado por esses dias a lesão, essa lesão da íris? Ela percebeu que dentro de um ano pra cá, um mês, assim, mais recorrente, ela percebeu que foi aumentando o aspecto, o tamanho da lesão. Mas ela também achou que era normal, ela não se atentou, porque... Não incomodou ela, não sentiu nada? Não foi atrás. E aí só veio quando... Quando ela teve esse embaçamento e a fotossensibilidade à luz, atrapalhava ela percebeu que tem alguma coisa errada. Então, e ela tinha alguma coisa que justificava a baixa visual? Por exemplo, tinha tido você falou que tinha um vaso ali, Tinha tido sangramento ou alguma inflamação? O que sangrou mesmo foi essa lesão encontrada na íris. Sim. E tinha um vaso com aspecto mais espesso que parecia que irrigava essa lesão ali. Tipo um vaso sentinela. Mais anômalo, isso. E aí isso aí então a justificativa era esse sangramento, então que estava dando esse borramento visual. Aí ela chegou de outro serviço, porque ela veio encaminhada do HU, e ela veio em uso de Maxinon apenas, e só, mas não viu diferença, porque ela foi muito rápido, Ela procurou atendimento, no dia seguinte ela já estava aqui com a gente. Legal. Foi bem rápido. Tá, e aí você viu que tinha essa lesão iriana, o que a gente pensa nesses casos? Quais as hipóteses diagnósticas? Então, um nevo de íris,
ou alguma outra lesão um pouquinho mais grave, né? De repente, se estava de um jeito, vamos dizer assim, sempre esteve do mesmo tamanho, da mesma coloração, e de repente começou a mudar, né? A gente pode pensar em algum processo expansivo, um tumor mesmo, né? De íris, tá? Então, o aspecto aí a gente leva em consideração a presença de vasos, como você falou, né? Se está sangrando ou não, então acende aí uma luz vermelha, né? Para a gente ficar atento. E aí no caso, o que vocês pensariam em fazer? Manuela, Mariana? Ela não falou de nenhum sintoma sistêmico associado, Não, nenhuma nada. outra queixa. Não estava em acompanhamento em nenhuma outra especialidade. Não tinha nenhuma patologia associada, nem antecedentes. Eu acho que dava para tentar fazer um ultrassom ali, né, de câmara anterior e fazer uma investigação, mas pensando também em hipóteses um pouco mais graves, assim, né, que justificasse aquilo ali, porque apesar da paciente estar com a visão 20/20, ela tinha a percepção de que estava embaçado, e né? se, né, observa Sim. que é uma lesão diferente, né, a gente tem que ficar mais atento. Isso aí. Então, frente a hipótese de um processo ali expansivo, tumoral, tem que lançar mão de exames de imagem para investigar, né? Ver onde está esse comprometimento, ver se é só na íris, ou se de repente ali na câmara vítrea tem alguma coisa, corpo ciliar, tá? E aí foi feito mais alguma imagem? Não, aqui no hospital não foi feito e foi encaminhada para oftalmologia com urgência, suspeitando de ser alguma coisa mais grave mesmo. E ela foi para outro hospital de origem, um hospital de destino que foi em Curitiba. Certo, aí foi feita a investigação lá. Foi feito o ultrassom, o UBM, né, que é mais específico. Que a gente usa mais para ver estruturas atrás da íris, né? Então, corpo ciliar, né? Tenta ver o ângulo, se tem alguma coisa expansiva, algum processo. E aí, o que... Ele demonstrou uma lesão benigna superficial. Então, os médicos que começaram o acompanhamento dela lá sugeriram fazer um PET scan. Foi feito logo de início para ver se não tinha alguma metástase em algum lugar. Mas mesmo assim, preferiram acompanhar ela em 2 meses para ver como que ia evoluir, como é que ela ia ficar, tal. Isso. E aí, nesse meio tempo, fez a UBM e observação. E aí, você continua acompanhando ela, né? Você já contou pra gente. E como é que foi? Como é que evoluiu? Então, aí nesse processo de 2 meses de acompanhamento, ela teve 2 retornos antes desses 2 meses, devido a quadros de sangramento novamente. Né? Teve 2 quadros de sangramento, com embaçamento, com fotossensibilidade novamente, formando ifema dessa vez. Na primeira vez não tinha ifema. Então sangrou mais, né, dessas vezes. E daí, depois desses 2 quadros de sangramento, eles sugeriram fazer a biópsia mesmo da lesão. Então, esse aí seria o próximo passo, né? Frente a uma lesão dessa, que aparentemente está piorando, está tendo sintomatologia, né? Não está indolente, né? Então, está crescendo, Ifema, né? Com sangramento. Você tem que pensar numa coisa mais grave. Tá? É um alerta, né, que o corpo está falando. Tem alguma coisa aqui, me Isso ajuda. aí. Então, o próximo passo é saber o que é, né? Se tem alguma característica maligna ou se é benigna, apesar dele ter descrito como benigno, mas a gente está vendo ali, depois a gente vai mostrar as imagens que não é, né, o aspecto da lesão não é muito benigno não. Sim. E aí foi feita a biópsia e o que veio na biópsia? O resultado da biópsia veio como melanoma de íris. Só que como eles falaram, a biópsia pega uma parte muito pequena da lesão, eles ficaram na dúvida, mesmo com o diagnóstico de biópsia, ficaram na dúvida se poderia ser um nevo de íris. Então eles ficaram nessa, é um nevo, é um melanoma, ficaram... É que a conduta seria muito agressiva, Exato. né? De um pro outro. Tem que ter Então acho que é certeza por isso que eles do querem um diagnóstico, diagnóstico certeiro. Né? Sim, foi por isso mesmo. Aí eles falaram assim, bom... Aí foi que eles entraram numa equipe de 5 médicos, composto todos por oftalmo-oncológicos, de estados diferentes, e entraram numa discussão de caso dessa paciente e do que eles sugeririam de tratamento. Aí um falou, faz uma braquiterapia, o outro falou assim, vamos fazer, eu já faria nucleação de uma vez, né? O outro falou assim, eu tiraria o local ali e fazia uma nova biópsia.
Então ficou nessa discussão. Então, tanto é que a paciente, como eu acompanhei ela todo esse processo, legal. eu tinha contatos, tudo que aconteceu, ela já me mandava, doutora, aconteceu isso, me explicava. Então ela ficou assim bem angustiada nessa fase, porque ela não sabia o que ela fazia, ela até pediu minha opinião. Daí eu falei assim, né, é bem difícil opinar, porque se eles entre 5, que são especialistas, não sabem, não que não sabem, mas estão assim, né, com essa, pra onde que vai, questionando, né, quem sou eu. E aí foi que eles decidiram fazer a retirada da lesão local e fazer uma nova biópsia de novo, porque daí vai fazer a lesão inteira, tudo, não pega só mais uma parte. E foi feito daí. Então já foi uma biópsia, vamos dizer assim, terapêutica, vamos dizer, exato, né? Foi Incisional. Foi para diagnóstico e terapêutica. Já aproveitaram e fizeram a retirada do cristalino, né? Já fizeram a catarata, exato, implantou a lente, tudo no ali. mesmo procedimento. Tudo no mesmo procedimento. Interessante. E daí fizeram uma nova biópsia que realmente confirmou o melanoma de íris novamente, né? Confirmou. E daí agora ela está em seguimento. Não pensaram agora em fazer a enucleação por enquanto. Estão seguindo com o exame, que é o BM, seguindo com acompanhamentos a cada 2 meses e fazendo sempre PET scan, ressonâncias para ver se não, né, se esse tumor não foi para nenhuma outra parte. Uma paciente jovem, e como ela é agricultora, eles retiraram ela da parte aposentaram ela, porque pelo fato de exposição solar, né, tá muito relacionado também. E histórico familiar ela não tinha para melanoma, não tinha nada. No caso de, doutor, assim, de ter realizado a cirurgia da catarata já ali, seria por uma possibilidade da expansão da lesão ou mais porque ia ficar difícil para fazer depois se não fizesse naquele momento? Eu acho que o cristalino é uma estrutura muito sensível, né? Então a chance de depois ela ter catarata é muito grande, até para ter espaço para trabalhar. Fica mais fácil deles tirarem a lesão. Né? Com o cristalino ali pode dar alguma lesão de cápsula, de cristalino. Sim. Acho que já fizeram a catarata, colocou a lente para ter mais espaço até para entrar ali, para tirar a lesão. Eu acho que é uma situação até angustiante, né? Porque você sabe que você tem um tumor e aí tem vários tipos de conduta. E dependendo da conduta, você pode ter um resultado muito bom, vamos dizer assim, pensar numa enucleação. Né? Vai tirar todo o tumor, mas você vai perder seu olho. Sim. Né? Ao mesmo tempo, não é um melanoma de coroide, que geralmente vai nessa conduta de enucleação. Sim, de enucleação. Talvez por ser uma lesão menor, né, tá bem delimitada, não tinha nenhum sinal de acometimento posterior, talvez por isso que eles tenham, né, decidido por fazer só fazer a excisão terapêutica. Acho que foi bem Ainda mais bem uma paciente jovem, né? Sim. Ainda mais paciente jovem, né, vamos dizer assim, ativa. Sim, ela é super ativa. É uma decisão difícil mesmo, Porque é uma cirurgia deformante, falando da enucleação, né, meio É bem agressiva. traumático, né? Resolutivo, mas traumático mesmo. Eu acho que, vamos dizer assim, o que devem ter proposto para ela, vamos tirar só uma parte e aí a gente acompanha, tá? Pensando que se aparecer algum outro sinal, né, de repente aparecer um outro foco, aí tem que fazer a nucleação. Acho que foi isso, então uma conduta bem acertada, né? E é bom que é uma paciente bem orientada, manteve acompanhamento, né? Porque se fosse alguma outra pessoa, às vezes ia acabar se perdendo nesse encaminhamento. Mas é difícil, né? Porque a lesão ali de íris é muito pequena, né? Tem paciente que, tipo, nunca nem viu no espelho, assim, que tinha uma manchinha diferente na parte colorida ali do olho. Enfim, a gente volta e meia pega um paciente que nunca tinha percebido, a gente não sabe se apareceu agora. Esses dias apareceu um paciente aí. Tá com uma lesão já grandinha já. Então, isso é interessante, né? Ainda mais esses pacientes que são da zona rural, né? Não tem acesso, né? Quando chega, às vezes já tá avançado. E qual que é, Dani, pra gente fechar esse caso, a incidência, o prognóstico, como que é desses tumores? Então, a incidência do melanoma de íris mesmo é de 3 a 5%, dentre todos os melanomas que existem, né? Que são OVAs, entre os nervos, no geral, assim. Bem raro, né? Então, bem raro. É um tumor bem raro. Só que assim, é tão raro, mas aqui no nosso hospital já foi o terceiro que eu peguei. 2 eu não acompanhei e esse terceiro que eu tive eu preferi acompanhar para saber qual que era, né, a evolução, tudo.
E o prognóstico dele é bom, graças bom, a Deus. É de 1 a 4%, né, de mortalidade. mortalidade, de risco de mortalidade mesmo. E é isso, assim, não é que foi um erro, mas é que a gente nasce com uma manchinha marrom no olho claro, a gente fala, bom, ela tem uma manchinha de nascença, né? A gente jamais vai pensar que é uma coisa, tipo, Tão ruim, grave, né? Geralmente a gente acompanha, né? Quando o paciente chega no consultório com esse tipo de queixa, você vai fazer uma avaliação e dependendo de como for a lesão, você acompanha. Ó, tá do mesmo tamanho, não tem característica de mudança de cor, né? Aumento de tamanho, vai observando. Né? Relevo, vai acompanhando. Se já orienta o paciente, se você perceber alterações, aí tem que voltar para analisar. Eu acho que no caso dela, além da característica da lesão em si, o sangramento também chama muita atenção. Né? Chama atenção. Porque esses vasos, por exemplo, a presença de um vaso sentinela fala a favor já de uma coisa mais agressiva, né? Então, Sim. aí fica muito atento. Mas legal. Que bom que deu certo. Interessante. Tá recuperando a visão aos pouquinhos, vai ganhando linha de visão a cada retorno. Creio que a visão vai melhorar mais. A última foi pra... Ela saiu de 20/20, foi pra 20/400 e foi pra 20/80 agora e quem sabe diminui mais. E assim, no acompanhamento, os exames que ela está fazendo, tá tudo bem. Tudo não? sempre bem. Não Cada tá 2 tendo meses sem nenhuma alteração, não teve mais episódios nenhum de fotossensibilidade, embaçamento, sangramento, nada. Então, gente, esse foi o nosso podcast de oftalmologia, né, de discussão de casos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer outros temas, trazendo outros profissionais, outros especialistas das mais diversas especialidades na oftalmologia. Obrigado.